Olá, bem-vindo a mais uma aula de patologia. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre as características das neoplasias benignas e malignas. Agora vamos falar um pouco sobre as características, as propriedades e as atividades das células neoplásicas. Normalmente, os tumores eles tendem a apresentar dois padrões de crescimento. Os tumores podem ser císticos, quando eles tendem a formar organizações ou massas celulares com cavidades em seu interior. Essas cavidades normalmente estão associadas às formações glandulares tumorais e podem até mesmo conter líquido dentro do interior dessas cavidades. Já outros tumores tendem a formar massas sólidas e compactas, então a gente chama esses tumores de císticos, quando formam cavidades, ou tumores sólidos, quando formam massas bem densas de aglomerados celulares. Aqui a gente tem um exemplo disso, um tumor cístico, um adenoma de tireoide. Aqui a gente tem aparentemente uma tireoide normal e a outra glândula tireoide formando uma grande massa com cavidades em seu interior. Isso aqui é uma neoplasia benigna de tireoide, que tende a formar glândulas, formando grandes cavidades. Aqui a gente já tem um outro tipo de neoplasia formando cavidades, é um carcinoma renal, um tumor cístico, onde a gente pode observar uma massa grande no rim, aqui é um fragmento de rim, com uma secção, e nessa secção a gente observa que aquela massa crescendo no rim tinha grandes áreas císticas com líquido em seu interior. É um carcinoma renal, uma neoplasia maligna no rim. Já os tumores sólidos, eles tendem a formar uma grande massa sem áreas cavitárias. Isso aqui é um outro rim, um outro corte de rim, onde a gente pode observar uma massa crescendo nesse rim, só que bem mais densa, sem formar cavidade nenhuma. Isso é um carcinoma sólido. Observem que ele tende a apresentar uma delimitação muito bem definida. Quando ele apresenta essa delimitação muito bem definida, ele é bem circular, nós chamamos essas lesões de nodulares. Então, isso aqui é um carcinoma sólido nodular. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, quando a gente fala de neoplasias e fala de uma neoplasia benigna ser delimitada e uma neoplasia maligna não ser delimitada. Aqui a gente tem uma neoplasia maligna e delimitada, muito bem, com as suas margens muito bem delimitadas. Então, tomar muito cuidado com essa palavra, tumores benignos serem delimitados e tumores malignos não serem delimitados. Nem sempre acontece dessa maneira. Aqui a gente tem um outro exemplo de uma massa sólida, a gente observa isso em tecido de revestimento, e quando esse tecido de revestimento tende a proliferar, ele tende a formar um crescimento vegetante ou exofítico para fora do corpo. Então aqui a gente está vendo uma pele e esse crescimento epitelial neoplásico observado aqui, nada mais é do que uma projeção para o meio externo. Daí o nome tumor sólido vegetante, semelhante a uma projeção vegetativa naquela região. Aqui é um exemplo disso, um condiloma acuminado, causado pelo HPV, provocando uma lesão vegetante, um papiloma, uma neoplasia benigna, cutânea, provocada pelo HPV. Outro exemplo de tumor sólido é o tumor sólido infiltrativo. Essas neoplasias, elas tendem a proliferar e infiltrar todo o tecido. O próprio nome já fala, ela não é delimitada, ela tende a infiltrar. As células tendem a invadir os tecidos adjacentes. Então, essa característica só é observada em neoplasias malignas. Aqui a gente tem um exemplo de carcinoma gástrico, uma neoplasia maligna no estômago, onde o tumor produz células que invadem as camadas inferiores do estômago. Aqui a gente pode observar que essas células estão invadindo até mesmo o tecido muscular do estômago. Outro exemplo de tumor sólido é aquele que tende a provocar uma grande área de necrose no tecido de revestimento. Nós chamamos de tumor sólido ulcerado. Um exemplo bonito disso de se ver é o
carcinoma epidermoide, é um carcinoma de pele que tende a formar uma grande área de necrose, onde a gente perde a continuidade do tecido epitelial. Então, forma uma grande área de úlcera. Nós denominamos como carcinoma sólido ulcerado. Na histologia, a gente pode observar, olha, o tecido epitelial de revestimento da pele aqui tende a se perder, formando uma grande área necrótica, né? A base da úlcera aqui embaixo, e aqui a gente pode observar a borda da úlcera. Na região inferior do tecido, a gente encontra a presença das células neoplásicas proliferando e infiltrando a derme. E quando a gente fala de tecido, como que a gente consegue observar? E o que a gente observa em um tecido neoplásico, né? Em uma organização neoplásica? Normalmente ele é básico. A gente vai encontrar células neoplásicas, um tecido conjuntivo neoformado e também vasos sanguíneos neoformados naquela região. O tecido conjuntivo e os vasos sanguíneos, lógico, são formados para sustentar aquelas células neoplásicas daquela região. Que a gente tem um exemplo histológico bem simples para caracterizar isso. A presença das células neoplásicas, né, aqui coradas mais intensamente pela hematoxilina, então elas são mais basofílicas. O tecido conjuntivo, aqui corado pela eosina, e a presença de vasos sanguíneos naquela região. Por falar em vasos sanguíneos, uma coisa que a gente tem que deixar bem clara é como são formados esses vasos sanguíneos em uma massa tumoral. Normalmente, tumores maiores que 2 milímetros são dependentes do desenvolvimento de vasos para continuar a sua proliferação. Então, quando ele chega a esse tamanho, né, o agrupamento celular chega a esse tamanho, ele precisa estimular os vasos sanguíneos daquela região a se multiplicar, né, a formar brotamentos e se multiplicar, para gerar novos vasos sanguíneos. Isso normalmente acontece devido à liberação de fatores de crescimento vascular pelo tumor, pelas células neoplásicas, que estimulam a multiplicação de células endoteliais e favorecem a formação de novos vasos sanguíneos naquela região. Outros fatores podem estimular isso, né? A presença de macrófagos também podem estimular a produção de fatores de crescimento naquela região. Essas células elas podem também estimular a indiferenciação de células endoteliais, né, células da parede do vaso, os pericitos também, e estimular a formação de novos vasos. Mas o conhecimento primordial e básico é que os tumores tendem a produzir fatores de crescimento que estimulam a proliferação de células endoteliais e estimulam a formação de novos vasos dentro da massa tumoral. Esse é o que a gente conhece como angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos a partir de vasos pré-existentes. E sobre as células neoplásicas? Normalmente, as células neoplásicas com características benignas, elas tendem a ser muito semelhantes às células neoplásicas do tecido de origem. Elas podem, né, devido a sua capacidade multiplicativa maior, adquirir um tamanho maior do que as células aparentemente normais, mas a gente pode encontrar uma massa tumoral benigna com células muito semelhantes às células do tecido de origem. Já os tumores malignos, não. Eles tendem cada vez mais a ter características totalmente distintas do local de origem. Então, essa transformação celular ela é bem mais evidente, bem mais fácil de compreender e de se visualizar em tumores malignos em relação aos tumores benignos. Quais as características celulares que a gente pode observar em uma célula neoplásica, principalmente nos tumores malignos? Essa célula tende a ser mais volumosa, a gente vai observar um pleomorfismo celular mais evidente, cada célula adquire uma forma, um tamanho distinto, né? E esse é o que a gente chama de pleomorfismo. Cada estrutura celular, principalmente cada núcleo, adquirindo uma forma, um tamanho diferente. É o que a gente pode observar nessas duas células aqui. A gente pode encontrar também uma variação do número de nucléolos, né? Principalmente devido a essa alta taxa metabólica dessa célula, a gente pode encontrar mais de um ponto nucleolar, né? Naquele núcleo neoplásico, né? E, por vezes, a gente pode observar também até mais de um núcleo em uma mesma célula. É o que a gente está vendo aqui, ó. Tem
uma célula com citoplasma único, a gente encontra 1, 2, 3 núcleos nessa célula. Isso acontece porque a taxa de multiplicação ela é muito rápida. E a formação nuclear, né, a formação da membrana nuclear também vai acontecer dessa maneira. Só que a divisão dessa célula, a divisão desse citoplasma, ela é mais lenta. Então a gente pode encontrar células com mais de um núcleo porque a divisão citoplasmática ela não aconteceu a contento. Outra coisa que a gente pode observar também é, devido a essa grande taxa de multiplicação celular, um aumento do número de mitoses, né? Num quadrante, onde a gente encontra um agrupamento celular neoplásico, a gente pode observar várias figuras de mitose. Aqui a gente tem uma figura de mitose típica, mas a gente pode encontrar também aberrações durante a divisão do cromossoma, durante a divisão do material genético, que a gente chama de mitose atípica, é o que a gente encontra nessa imagem aqui. Alterações cromossômicas também podem ser observadas, né? Isso se baseia em análises gênicas. A histologia não te determina alterações cromossômicas, mas a histologia te determina outro fator, que é a hipercromasia citoplasmática e nuclear. Essas células neoplásicas tendem a corar mais facilmente do que uma célula normal, devido ao seu metabolismo exagerado. Então, ela se impregna mais facilmente pela hematoxilina e eosina e a gente consegue visualizar mais facilmente no microscópio. Além disso, a gente pode observar características muito específicas a serem encontradas em células que perderam a sua diferenciação e estão caminhando para uma malignização. Estão caminhando cada vez mais por uma agressividade. Isso é observado principalmente associado à capacidade de invasão celular. Essas células tendem a invadir os tecidos adjacentes, principalmente o tecido conjuntivo adjacente, migrando para próximo aos vasos sanguíneos. Isso acontece devido a um estímulo químico que vai favorecer com que essas células proliferem mais facilmente na presença maior de oxigênio, na presença maior de nutrientes. Então, elas tendem a proliferar e invadir uma região perivascular e, nessa situação, ela pode até mesmo invadir o interior do vaso sanguíneo. Essas células vão adquirindo características que permitem isso a ela. Uma dessas características é a perda de adesão, a perda de comunicação célula-célula. Então, essa célula tende a perder a adesão celular e ficar individualizada naquele tecido. A partir desse momento, ela adquire características de motilidade. Essa característica de motilidade está relacionada diretamente a essa perda de adesão, a perda de ancoragem com outras células e uma ampliação do seu citoesqueleto. E ela começa a se tornar uma célula com capacidade contrátil maior. Associada a isso, ela adquire características de conexão com proteínas da matriz, interação com proteínas da matriz, né, do tecido conectivo, do tecido conjuntivo, favorecendo assim a sua mobilidade naquela região. Mas para que a mobilidade aconteça, ela começa também a produzir enzimas que degradam o tecido colágeno maduro, a gente chama de colagenases. Então, aquelas células que adquirem ou que conseguem produzir essas enzimas, essas colagenases, são células que vão ter uma capacidade de mobilidade maior. Então, se a gente puder fazer uma síntese, a célula que tem a capacidade de invadir os tecidos, ela tem que ter uma menor adesão, uma motilidade do citoesqueleto maior, uma capacidade de interação com as proteínas da matriz extracelular e ter uma capacidade de produzir enzimas que degradam o tecido colágeno naquela região. Assim, ela se torna uma célula neoplásica infiltrativa, tipicamente característico de uma neoplasia maligna, ou células neoplásicas malignas. E com isso, essas células podem chegar aos vasos, né? Normalmente elas tendem a proliferar e a migrar para próximo aos vasos sanguíneos. E próximo a esses vasos sanguíneos, a gente vai encontrar também os vasos linfáticos. Então, essas células chegam próximo a esses vasos. Essas células chegando próximo a esses vasos podem adquirir características também de destruição da parede vascular e invadir a luz vascular. Invadindo a luz vascular, essas células podem ser carreadas pelo leito vascular e migrar para regiões distantes. Se instalando nessas regiões distantes, elas adquirem outras características. E aqui, essa célula instalada, a gente dá um nome muito específico, são as metástases. Metástase é a formação de uma nova lesão neoplásica a partir de uma primeira lesão, mas sem continuidade entre elas. Simplesmente células dessa primeira lesão se soltam, caem na corrente sanguínea ou linfática e migram para um órgão distante. E lá se instalam e começam a proliferar.
né? Normalmente, as células, quando vão para a rede linfática, elas tendem a migrar para os linfonodos regionais e provocar metástases em linfonodos regionais. Quando elas caem na circulação sanguínea, elas podem migrar para diferentes órgãos e tecidos e se instalar nesses órgãos e tecidos. Normalmente, a gente encontra essa instalação a partir de reconhecimento de proteínas. Essas células migram pela rede vascular sanguínea, reconhecem proteínas em órgãos distantes, conseguem se aderir à parede daquele órgão, do vaso daquele órgão e atravessar essa parede, se instalando nesse órgão. Por isso que a gente pode encontrar neoplasias com uma capacidade de metastatização em órgãos muito específicos. Um exemplo clássico disso é o câncer de mama, onde as células neoplásicas, quando caem na circulação sanguínea, tendem a migrar para órgãos muito específicos, pulmão, osso, cérebro. São locais onde a gente encontra mais facilmente o surgimento de metástases de um câncer de mama. E essa metástase, ela tende a crescer a partir do reconhecimento daquele ambiente. Essas células neoplásicas, elas chegam naquele ambiente secundário e podem morrer, dependendo muito das proteínas que ela começa a interagir naquela região. Ela pode ser combatida e vir a entrar em apoptose. Se ela consegue reconhecer aquele ambiente, ela se instala facilmente naquele ambiente e começa a proliferar, dando origem a um segundo tumor. A gente pode observar que essas metástases podem crescer ou durante o desenvolvimento do tumor primário, ela se instala num órgão distante, ou após um tratamento tumoral. Normalmente, quando você retira o tumor primário, essas metástases podem surgir. Isso acontece porque aquele tumor primário ele controla, né, a taxa metabólica de diferentes tecidos e órgãos, e principalmente ele controla essa taxa metabólica que pode surgir de um novo tumor em um outro local. Quando você retira aquele tumor primário, você retira esse controle. E aí aquelas células que estavam instaladas, mas não estavam conseguindo proliferar num órgão que ela estava querendo promover a metástase, ela agora consegue sim promover uma nova formação tumoral, uma formação metastática. Esse controle depende de proteínas produzidas pelo tumor primário. Uma delas é reconhecida muito hoje em dia, que é o famoso TNF, o fator de necrose tumoral. Né? Essa proteína impede normalmente o surgimento de metástases e ela é produzida normalmente por uma massa tumoral primária. Bom, além disso, a gente pode observar que essas metástases elas podem ser encontradas tanto no interior quanto na superfície dos órgãos. Vai depender muito do local de instalação dessas células e do tipo de disseminação, se é linfática ou se é sanguínea. E o crescimento pode ser similar ao do tumor primário ou pode ser totalmente distinto. Essa célula migra para aquela região, se especializa de uma determinada maneira e pode adquirir características distintas do tumor de origem e pode até mesmo adquirir características muito similares ao tumor de origem. Aqui a gente exemplifica a metástase, né, em um corte histológico de linfonodo, né, que a gente pode observar a presença dos linfócitos, comumente encontrado no linfonodo, e nessa região a gente encontra um vaso linfático e a presença de células neoplásicas em vasos linfáticos do linfonodo. Isso aqui é um êmbolo linfático ainda, mas nessa região a gente observa que essas células já começaram a crescer no tecido. Isso aqui é uma metástase no linfonodo. Essas aqui são células epiteliais oriundas de um carcinoma de mama. Né? Então aqui são uma metástase de um adenocarcinoma mamário no linfonodo. Aqui é um outro exemplo de metástase. Aqui a gente já tem um fragmento de pulmão e a gente pode observar um grande nódulo crescendo nesse pulmão. Esse nódulo é pigmentado, ele produz melanina, provavelmente vem de um melanoma, uma neoplasia maligna de melanócitos, que migraram pela rede sanguínea e se instalaram no pulmão, formando essa grande massa neoplásica no pulmão. Uma metástase pulmonar de um melanoma melanocítico, produtor de melanina. Como que as células tendem a crescer? Uma pergunta que ela existe desde o entendimento do câncer. Como que essas células totalmente alteradas conseguem crescer naquela região? A teoria básica para essa resposta, ela se baseia no comportamento imunológico do nosso corpo frente ao surgimento de uma neoplasia, frente ao surgimento de um câncer. Normalmente, a gente possui células e possui sistemas de defesa que têm a capacidade de reconhecer essas células alteradas e combater essas células alteradas. Só que, em determinados momentos, essas células adquirem características
que inibem a atividade imunológica ou controlam a atividade imunológica ou se mascaram frente a uma atividade imunológica. A gente chama isso de evasão imunológica das células neoplásicas. São mecanismos que as células vão adquirindo que favorecem a sua proliferação a partir do momento que ela não é mais reconhecida pelo sistema de defesa. Essas células podem produzir proteínas que inibem células de defesa. Essas células podem diminuir a capacidade de produção de proteínas que deveriam ser reconhecidas pelas células de defesa, ou essas células elas podem promover até mesmo a apoptose de células de defesa naquela região. E com isso, essas células neoplásicas conseguem resistir naquele ambiente e crescer, se tornando uma massa tumoral independente da resposta imunológica do paciente. Outra coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui são os comprometimentos devido ao surgimento dos tumores. Esses comprometimentos podem ser locais, normalmente são mecânicos, devido ao crescimento tumoral, tumores obstrutivos ou compressivos, ou até mesmo úlceros hemorrágicos, que vão provocar alterações teciduais locais e podem levar a determinados tipos de comprometimento dependendo do seu local. Aqui a gente tem um exemplo disso, esse comprometimento local bem definido, uma massa tumoral crescendo numa vértebra, comprimindo a medula do paciente, levando a complicações clínicas que não estão diretamente relacionadas ao tumor, mas a uma complicação que esse tumor pode promover nesse paciente. Outros problemas que podem surgir em pacientes são alterações sistêmicas frente ao surgimento de uma neoplasia. Esses tumores podem produzir excessivamente hormônios, dependendo da origem daquele tumor, do local que aquele tumor está crescendo, que promove alterações endócrinas nesse paciente e, consequentemente, complicações sistêmicas nesse paciente. A gente tem que lembrar da caquexia associada à produção excessiva de TNF pelo tumor, que promove uma perda de massa muscular excessiva em pacientes com neoplasias, e até mesmo as síndromes paraneoplásicas, alterações que a gente pode observar sistemicamente relacionadas ao surgimento de um tumor nesse paciente, mas não diretamente promovida por esse tumor. Um exemplo bem clássico que a gente pode sinalizar aqui. Um paciente com câncer de pulmão. A gente observa uma hiperqueratose palmar e plantar no paciente com câncer de pulmão. O que um câncer de pulmão vai estimular uma hiperqueratose? Não se sabe, não se reconhece o mecanismo para isso, e a gente dá o nome disso de síndrome paraneoplásicas. São sinais ou sintomas clínicos que o paciente pode apresentar na presença de um tumor, mas não diretamente relacionado como causa o tumor em si. Síndromes paraneoplásicas. Bom, compreendendo o surgimento de um tumor no paciente, entendendo que ele é multifatorial, tem influências ambientais, influências genéticas, a gente pode observar alterações clínicas locais, alterações clínicas sistêmicas, a gente pode observar que existem diferentes tipos de tumores que podem dar diferentes tipos de metástases em locais totalmente distintos. A gente tem que pensar muito bem quando a gente fala de um planejamento terapêutico no paciente. Ela se baseia não só no diagnóstico da massa tumoral, mas um diagnóstico completo do paciente, em suas alterações anatômicas e funcionais, as exposições que esse paciente sofreu e vai sofrer durante aquela terapêutica, e principalmente compreender a origem daquele tumor, uma anamnese completa, um exame clínico e exames complementares que vão auxiliar na compreensão do paciente oncológico em si. E assim, preconizar a melhor terapêutica possível, seja ela uma cirurgia, seja ela uma quimioterapia, seja ela uma radioterapia. E assim a gente finaliza a nossa aula. Obrigado pela atenção de todos.